Você solteiro está orando por alguém, você é uma varoa ou um varão de Deus que está buscando aí o casamento? Sim, este vídeo é para você. Chegou o tempo aí de nós também meditar acerca dos solteiros, porque nós estamos vivendo no dia de hoje a pior época do mundo, onde as pessoas casam, dá um mês, dá 2 meses, dá 3 meses e acabam separando, porque o seu pastor não te instruiu isso que eu vou te instruir neste momento. Então, se você está aí querendo buscar mais de Deus e colocar o seu casamento futuro já na presença de Deus, antes mesmo que ele venha acontecer, fique aqui neste vídeo e você será abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, aqui é pastor Diego Lopes da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias e também seu pastor da Rádio Verdade Liberta. Estamos aqui para auxiliar em nome do Senhor Jesus todos os irmãos a ter um crescimento espiritual, a ter uma direção do Espírito para a sua vida. Neste vídeo aqui nós estamos falando para você que ainda não casou, você que ainda está orando para um homem de Deus vir de encontro à sua vida, você que está orando para uma mulher de Deus vir e o seu casamento já seja abençoado antes mesmo que esta pessoa chegue, ou você já conheceu e está orando com alguém. E isso é muito importante ser explicado, porque os pastores não estão explicando isso nas igrejas e muitas pessoas estão vivendo o segundo casamento, terceiro casamento, por conta de não ter a preparação. Então, amados irmãos, nós temos que entender algo, que para tudo na vida nós temos que ter uma preparação. As pessoas se preparam para estudar, para fazer uma prova na faculdade. As pessoas se preparam para fazer aí a carteira de motorista, fazendo até mesmo a aula teórica. As pessoas se preparam para diversas coisas, mas esquecem de se preparar para receber o seu cônjuge. Se esquece de se preparar para receber o seu companheiro ou sua companheira. Então, por causa desse despreparo, as pessoas casam e acabam separando e não permitindo com que Deus trabalhe em seus casamentos. Então você que é solteiro, graças a Deus que deu tempo para que você visse este vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que são solteiras, porque esta palavra que eu vou dizer para vocês, essas instruções que eu vou estar dando para vocês, são as instruções que vão edificar e vão preparar o seu futuro casamento. Primeiramente, nós temos que entender que Deus, ele disse que não era para que nós vivêssemos só. É difícil, ele olhou para Adão e viu, não, ele não vai conseguir. Ele precisa de uma adjuntora, de uma companheira, ele precisa de alguém que esteja ao seu lado. Veja lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. E disse mais, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que seja idônea. Veja que Deus falou e viu que Adão necessitava de uma adjuntora, de uma mulher para estar do seu lado, para estar auxiliando, para estar ajudando. Então ele foi lá e pegou da costela e criou uma mulher para Deus. Então veja que é Deus que também une casamentos. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele mostrou também ali agora mostrou Rebeca agora para Isaac através de uma oração, pedindo para que Deus abençoasse. Então Rebeca, ela foi agora levada de encontro ao servo que estava buscando uma esposa para Isaac. Então nós temos que entender, amados irmãos, que também nós devemos orar, nós devemos pedir a direção de Deus para os nossos casamentos, porque se não houvesse oração, ele casaria com qualquer mulher. Deus, ele sempre nos mostra a direção, caminhos que nos levam também para a nossa vida sentimental e afetiva, e isso também é muito importante para os dias de hoje, porque o diabo tem atuado aí em destruir casamentos, em colocar pessoas em segundo casamento, terceiro casamento, coisas que não provêm de Deus, e isso sim imputa a salvação. Por isso eu, como seu pastor aqui no YouTube, você que tem pegado os nossos ensinamentos, eu como seu pastor na rádio, eu quero instruir você a, já antes mesmo de estar agora colocando o seu casamento no altar, já esteja preparado em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero deixar aqui para vocês alguns tópicos. O primeiro tópico que eu quero deixar para você é que muitas pessoas que são solteiras, sim, pessoas que são solteiras, elas pensam assim, eu preciso de um homem de Deus
ou eu preciso de uma mulher de Deus para fazer a obra. Este pensamento, ele não provém de Deus, porque a gente acaba colocando um cônjuge, a gente acaba colocando o companheiro em primeiro lugar. O primeiro de tudo, amados irmãos, nós temos e precisamos da presença de Deus. Primeiro de tudo, nós precisamos estar bem com Deus. Primeiro de tudo, nós precisamos estar conectado com o Espírito Santo de Deus, porque ele também fará parte do seu relacionamento. Então não deixe com que esse pensamento de dizer eu preciso de uma mulher de Deus ou eu preciso de um homem de Deus para fazer a obra comigo, ele domine aí o seu ser, domine a sua mente. Porque se nós não estivermos bem com Deus, se nós não estivermos bem com nós mesmos, a gente não vai conseguir atrair a paz, não vai conseguir atrair a santificação, não vai conseguir atrair as coisas boas da nossa vida para a outra pessoa. Lembra que muitas das vezes pessoas no mundo te falaram, você precisa de um namorado, você precisa de um companheiro, porque você está muito só, você está triste porque você precisa de alguém. Não, a gente precisa estar bem, porque se você estiver triste, você vai levar a sua tristeza para o seu companheiro ou para a sua companheira. Então busque estar bem com Deus, busque estar alinhado com Deus, porque as pessoas vão ver que você está bem, as pessoas vão ver que você está bem e vão se atrair por ti. Você é mulher de Deus, as pessoas vão ver que você está na presença de Deus, que você é uma mulher de Deus, e aí aquele espírito bom vai estar atraindo pessoas para querer orar contigo, para querer estar andando contigo. Então é isso que nós temos que entender. Você que é um homem de Deus, se você for um homem de oração, se você for um homem de Deus, um homem que zela pela obra de Deus e fazer a obra de Deus, então eu quero dizer para você que você estando cheio do Espírito Santo, você vai atrair a paz e mais mulheres vão querer estar orando contigo, e você vai conseguir estar fazendo a melhor decisão, sem estar atormentado, sem estar procurando, sem estar correndo atrás, porque Deus ele traz a bênção. Lembra que nós falamos aqui neste vídeo já que Deus ele trouxe a Rebeca de encontro ao servo agora de Abraão. Então nós temos que entender isso, que Deus ele traz de encontro. Tudo que é bênção em nossas vidas, ela vem até nós. A gente não precisa correr atrás da bênção. É Deus que vem e nos abençoe. Porque tudo que Deus nos dá é perfeito para a honra do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, olha bem isso daqui que eu vou estar falando para os irmãos. Nós temos que entender também que o casal não entende, eles casam, né? Muitas das vezes os casais casam e já separam, porque eles não querem entender as diferenças um do outro. Você é um homem e ela é uma mulher. A mulher e o homem são seres diferentes que Deus uniu para um ao outro se completar. Então vocês foram criados em famílias diferentes, em lares diferentes. Em um lar, vocês jantavam no momento. Em um lar, a mãe cuidava das roupas, lavava as roupas daquele homem. E agora você está convivendo com uma mulher que não é sua mãe. Então nós temos que entender, amados irmãos, que existe a diferença de famílias em famílias. Uma família, o pai fala alto, a mãe grita alto. Na outra família, todos explicavam mais baixo. Em uma família, o pai utilizava por corrigir os seus filhos com a vara, corrigir exortando, e o outro decidiu corrigir por amor. Então agora duas criações diferentes irão se unir numa mesma casa. Então vocês têm que entender a diferença um do outro. Você tem que entender como que aquela pessoa vivia em sua família, como é que era o ambiente do lar dela. Então são coisas que a gente tem que entender. O pai dela criava ela com carinho, o pai dela criava ela com amor, então ela deve ser tratada desta maneira, ele deve ser tratado dessa maneira. Nós temos que entender, amados irmãos, que nós temos diferenças e fomos criados por famílias diferentes que agora estamos unindo no mesmo propósito. E uma das coisas que o homem de Deus, a mulher de Deus não entende isso, que também nós temos que entender a história daquela pessoa, o dia a dia daquela pessoa, para que a gente venha ter um lar abençoado, para que a gente venha ter uma casa abençoada. Eu quero dizer para vocês que eu passei por tudo isso em meu casamento para que eu tivesse aprendido, amadurecido e está melhorando a cada dia mais, porque nós não temos ainda e não alcançamos a perfeição, mas prosseguimos para o alvo. Queremos ter uma casa abençoada, um lar abençoado, e a cada dia mais eu vejo um crescimento no meu lar, um crescimento na minha família, porque eu aprendi com os erros, com as falhas. Deus ele teve que me mostrar muitas das vezes coisas que eu tive que fazer para
ter um lar abençoado, um casamento abençoado, e Ele restaurou o meu casamento, e através disso eu vim aqui agora para passar. Eu sabia que um dia eu estaria fazendo esse vídeo, eu sabia que um dia eu estaria te instruindo alguma pessoa, instruindo casais acerca disso, porque eu passei por isso. Então, uma das coisas que eu tive que aprender, que agora que eu estava casando, eu não sou mais solteiro, eu não dependo mais de mim, não são mais as minhas opiniões, e sim a minha opinião tem que estar com concordância com a minha mulher, porque a Bíblia diz que não existe como dois andar juntos sem estar de acordo. Então você que é solteiro, você vai ter que ter uma concordância. As suas amizades agora não serão mais as mesmas. Você não vai poder agora pensar como seus amigos que são solteiros. Você, mulher, não vai poder pensar como as suas amigas que são solteiras. Os seus pensamentos não são. Você vai ter que pensar agora como casais. Você vai ter que andar agora e ter experiência com casais abençoados, com casais que buscam a Deus, com casais que buscam estar num acordo. Então, as suas amizades de antigamente também não serão a mesma. Eu vejo aí diversos casais que casam, mas o amigo ainda continua andando com aqueles amigos solteiros, e aí deixa a mulher de lado para dar atenção agora para os seus amigos. Lá, aí tem o tempo dos seus amigos, quer ficar andando com seus amigos, mas não, a sua amizade agora não é mais a mesma. Se você casou, você trouxe uma companheira para o seu lado, para você dar atenção, para você conversar. E a sua mulher também, ela não deve ficar sempre buscando, indo atrás da mãe, correndo atrás da mãe, buscando, sendo que tem um marido em casa. A Bíblia é bem clara em dizer que nós se tornamos uma só carne, e que quando se casamos, temos que sair da casa do pai. A Bíblia está dizendo para a gente sair debaixo da saia da mãe, sair debaixo da saia dos pais, e sim viver uma nova vida, criar uma nova família, agora com o consenso da família do pai e com o consenso da família da mãe, unido num só propósito. Então essa é uma dica que eu dou para que você venha já colocar já em acordo com esta pessoa que você está orando, em acordo com esta pessoa que você está buscando casar, para que lá na frente não venha te dar problema. Ou se você vai casar, você casa despreparado, acontece o quê? A separação, acontece o divórcio, que isso não agrada a Deus. Amados irmãos, outra coisa que vocês devem entender é que Deus uniu este casal para ser uma carne só, para estar unido no mesmo propósito, na mesma visão. A visão da sua esposa, a visão do seu esposo também, que você está casando, ela deve ser uma visão do reino dos céus. Aquela pessoa deve temer a Deus, ela deve querer se salvar. Aquela pessoa deve estar na mesma visão, no mesmo propósito. Vejam o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Por isso, deixe o homem pai e mãe e una-se a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Então veja que vocês são uma só carne, vocês têm que estar em um só propósito, vocês têm que entrar em um acordo, vocês têm que entrar em uma decisão para a sua vida, dizendo: nós vamos seguir este caminho, porque se você estiver andando para um caminho e ela estiver andando para outro caminho, vocês estarão andando em dois caminhos inversos e não em um propósito. Este é o maior problema que acontece entre casais. Vocês têm que seguir aquela direção, orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus habite naquele relacionamento e dê o caminho, a direção para que vocês venham seguir. Então, o varão estará aí orando pela sua esposa, a sua esposa estará orando por ela. Então, vocês têm que estar no mesmo propósito. Mesmo antes de se reunir, mesmo antes de se casar, vocês já têm que estar alinhando o propósito. É isso que as pessoas não entendem. É isso, para isso que serve o noivado cristão. O noivado cristão não é para você noivar segundo a carne. O noivado cristão não é para você manter relação segundo a carne. Não, o noivado cristão é para vocês prepararem e alinhar um propósito de Deus nas suas vidas. Então, o mundo, o noivado, o namoro cristão não existe, não existe namoro cristão. O noivado cristão não é um noivado para você estar inflamando a sua carne, não é um noivado para você estar buscando conforme a carne, porque o mundo, ele faz isso, é beijos, é abraço. O mundo é relação sexual antes do casamento. Para o mundo é estar beijando, abraçando, não. A Bíblia não se agrada disso, não. E nós não temos que andar conforme o mundo. O casamento do crente, ele é conforme o mundo. Eu quero que você raciocine comigo.
No mundo, quando vocês estavam antes, você beijava, você abraçava, você teve até relações sexuais com pessoas, mas nada disso te trouxe a um casamento. Nada disso trouxe você a casar com alguém. Então não é por conta da relação sexual que você vai estar conseguindo arrumar alguém para casar. Então eu coloquei esse propósito na minha vida e você deve colocar esse propósito na sua vida. Quantas vezes você se envolveu em relações sexuais com pessoas, mas ao se envolver aquilo não te trouxe um casamento? Se a relação sexual trouxesse o amor para dentro do casal, então homens não traíam com prostituta. Todas as prostitutas que mantêm relação sexual, elas teriam agora alcançado o casamento, porque elas praticam aquilo diariamente, praticam a relação sexual diariamente, e não é isso que traz o amor para dentro das pessoas, sim um sentimento carnal, um sentimento passageiro. Então eu peço para que você venha confiar em Deus. Confie em Deus e faça conforme a palavra de Deus, que o seu casamento será abençoado. Deus, ele não se agrada da relação sexual. Deus, ele não se agrada dos amassos, dos beijos, dos abraços antes do casamento. Então Deus, ele não se agrada disso. Então confie em Deus e coloque um casamento abençoado na presença de Deus. Faça como Deus quer e Ele vai se responsabilizar em abençoar o seu casamento, em abençoar aí a sua vida sentimental e a sua vida afetiva. Porque agora você está consagrando o seu relacionamento a Deus. Você está fazendo como Deus se agrada. Veja, amados irmãos, se você casar com alguém sem se manter beijo, sem manter abraço, se você casar com alguém sem ter relação sexual antes do casamento, certamente você casou com esta pessoa por amor. Certamente você casou esta pessoa porque ama, porque você não está olhando os desejos carnais. Lembra do amor do pai para com o filho? Não tem desejos carnais. E mesmo assim aquelas pessoas vivem a vida toda. Lembra agora do amor que você tem pelo seu pai, do amor que você tem pela sua mãe, e você nunca manteve uma relação sexual com eles. Então o amor não depende de uma relação sexual. Mas agora, no momento que você casar com uma pessoa sem manter beijos, abraços, sem manter a relação sexual, você verdadeiramente amou aquela pessoa. Então quando você estiver tendo uma relação sexual com aquela pessoa, verdadeiramente, além disso, você estará com um amor. Então esse será o amor verdadeiro. Esta relação será uma relação verdadeira. E a pessoa que está orando com você, a pessoa que está interessada em casar com você e concordar em não manter relação sexual contigo e casar, verdadeiramente este homem te ama, verdadeiramente esta mulher te ama, porque ela não está preocupada somente com os desejos da carne, e sim com um companheiro do lado que vai ajudar em todas as outras áreas. O pior de hoje é as pessoas que caem fazendo relações sexuais e muitas das vezes se relacionam, e aí eles dão lugar ao diabo e Deus não confirma aquele casamento. Então acabam fornicando, acabam pecando e aí acabam se desvinculando, saindo da presença de Deus, e Deus não confirma aquele casamento por conta que eles andam mais na carne e não no espírito. Então abra um propósito de oração, abra um propósito de jejum, abra um propósito aí de meditação na palavra e fiquem com a palavra de Deus, que Deus ele vai se responsabilizar por abençoar a sua casa. Lembra que tudo aquilo que começa errado, termina errado. Lembra que tudo aquilo que começa errado, Deus ele não se agrada, Deus não está no negócio. Então comece conforme a palavra de Deus, que Deus vai te alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Olha só, amados irmãos, um conselho bíblico aí, que a Bíblia diz acerca disso que eu estou falando, está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 8 e 9. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom que permanecesse nesse estado, em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, pois é melhor casar do que viver abrasado. Então Deus ele não se agrada de pessoas que não casam, que não oram com o propósito de casar. Então se você está orando por um varão, se você está orando por uma varoa, alinhe um propósito de estabelecer este tempo e estar se casando. Por quê? Porque o casamento cristão ele é totalmente diferente do casamento do mundo. Ele tem que ter um propósito de união, ele tem que ter um propósito de vida junto, ele tem que ter um propósito de casamento. Então lembre que eu falei para vocês,
alinhe um propósito. O propósito é de casamento. É por isso que não existe um namoro cristão. É por isso que não existe namoro. É por isso que não existe aí o beijar, o abraçar. Porque a Bíblia diz que não é para se abraçar. É por isso que tem que ter um propósito. Porque se você está orando agora pelaquela irmã ou está orando por aquele irmão, lembra que a Bíblia diz que só de mente de olhar a gente já está pecando. Então certamente vai sentir um desejo de você abraçar, vai sentir um desejo de você estar junto com aquela pessoa. Então é melhor que se case, para que não venha andar abrasado, para que não venha estar andando em fornicação, para que não venha cair, para que Deus venha confirmar o seu casamento. Então faça tudo conforme a palavra de Deus e tenha um casamento abençoado, que mesmo que você passe por tribulação no seu casamento, Deus ele abençoou, porque o diabo ele não pode tocar naquilo que Deus abençoou. Então Deus uniu você para estar em oração. E se essa pessoa fizer e concordar, estar junto contigo fazendo conforme a palavra de Deus, o seu casamento ele é confirmado sim por Deus. Bom, irmãos, creio que tenha abençoado você que está orando por uma varoa e creio que tenha abençoado a sua vida. Que este vídeo venha edificar a sua vida. Se você está orando com alguém, mande este vídeo para eles. Se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe para um irmão da igreja que está em oração, para que eles venham fazer conforme a palavra de Deus, para que não venham cair em pecado. Porque eu, como seu pastor aqui, como pastor, como um líder espiritual, eu me preocupo, independente de denominação, independente de ministério, é que o povo não venha viver no pecado, para que venha alcançar a salvação. Então, isso são a palavra de Deus que nós estamos meditando, isso são discernimento espiritual de Deus. Então, tudo conforme a palavra de Deus. Então, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus seja com todos vós, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe.